pessoas para fazer coisas erradas, como adorar ídolos. Oh, quantos crentes nós estamos vendo aí em porta de estádios, torcendo para jogadores de futebol ou por time. Julgo desigual não é ter amizade com descrente, mas sim participar de pecados. Um jugo é uma peça de madeira que se une dois bois para trabalharem junto, arando a terra ou puxando uma carroça. Assim os dois trabalham em sintonia, partilhando o peso. Um jugo desigual distribui o peso de maneira errada e acontece quando os dois bois são muito diferentes em seu tamanho e suas capacidades. Por isso nós temos que procurar pessoas capacitadas. Se você andar com um sábio, você vai ser sábio. Se você andar com um tolo, vão dizer que você é tolo. Segundo Coríntios capítulo 6, 14 a 16, que fala sobre o jugo desigual, mostra as diferenças que tornam o crente incompatível com o pecado do mundo. Nós somos crentes, nós temos que olhar para a nossa doutrina, que é a sã doutrina dada por Jesus Cristo. Justiça versus maldade. Jesus veio para justificar, tirando o pecado. Agora quem crê em Jesus vive para a justiça, não para a maldade. Luz e treva. O pecado e as mentiras do mundo são treva, mas a verdade de Jesus ilumina a vida do crente. Ele é luz, nós somos luz, nós não somos mais trevas. Cristo versus Belial. Belial são anjos caídos, maldosos. Belial é outro nome para o diabo também. O adversário de Cristo, o crente vive para Cristo e é inimigo do diabo. Onde todas as coisas que ele propõe para nós, que está em 5, Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Mas crente versus descrente. O crente crê em Jesus, não o rejeita. Templo de Deus versus ídolos. Quem é crente tem Jesus morando dentro de si. Por isso é um templo de Deus. Logo não pode adorar outros deuses. Deuses está, ídolos, imagens, estátuas. Isso mostra as coisas das quais o crente se deve separar da maldade, do pecado, da mentira, da incredulidade, da idolatria e das coisas do diabo em geral. Evitar um jugo desigual não é se afastar de pessoas descrentes. É se afastar das coisas erradas que fazem. Não participar dos pecados que eles cometem. O crente não se deve unir com o descrente para fazer coisas erradas. Nem unir-se, nem fazer coisa errada sozinho. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz: explica que devemos nos afastar dos descrentes, quando nós podemos nos tornar impuros. Isso significa quando sabemos que nós vai levar a pecar. Somos chamados a fazer amizades reais e profundas com descrente, espalhando o amor de Cristo. Mas não podemos concordar com o pecado, nem participar deles. Isso está em João 17, 15 e 18. João é a oração, de Cristo. Julgo desigual e o casamento. A ilustração do jugo desigual muitas vezes é usada para avisar da dificuldade de um crente casar com um descrente. Só pela beleza ou pelo engano, Porque nós temos aí, No casamento os dois precisam andar juntos, partilhando peso. A união do casamento não é apenas física, é também espiritual. Duas pessoas nunca têm exatamente a mesma opinião sobre tudo. E no casamento é preciso fazer compromisso. Por isso é muito importante estar de acordo sobre assuntos fundamentais. Senão alguém vai ter de comprometer seus valores mais importantes. Isso está em Amós capítulo 3, versículo 3. A fé em Jesus e a obediência à Bíblia é um assunto fundamental, porque afeta a vida toda. No casamento entre um crente e um descrente é um jugo desigual. Em relação à fé, os dois vão puxar para lados diferentes. Por exemplo, mesmo se o cônjuge descrente não se opuser, o cônjuge crente terá de carregar todo o peso de educar os filhos nas coisas de Deus.
você fala para o seu filho uma coisa e a pessoa descrente fala outra. Ah, não vá para as baladas, fala, pode ir, assim, então é um jugo desigual. O casamento de um crente e um descrente é mais difícil do que parece. Em muitos conflitos de ideias, o lado crente não vai poder fazer compromisso sem comprometer a sua fé. Por que falamos de fé? Porque se nós não tivermos fé, não vamos agradar o Senhor. E se nós não tivermos fé, não iremos partilhar das bênçãos do Senhor. Se nós não tivermos fé, como é que iremos obedecer aquele que nós não vemos? Se muitas vezes nós não obedecemos até os nossos diretores, pastores, não obedecemos, porque já somos da maldade, amém? Mas entregue sua vida ao Senhor e Ele vai colocar a nós em um patamar tão diferente, amém? Eu gostaria aqui, já estamos colaborando. Pastor Sila, pela graça e misericórdia do Senhor, está ali. O evangelista Joel, o irmão Neto e o evangelista Rafael. Chegaram aqui as nossas obreiras, irmã Deusvita e a irmã Silvia. Pastor Israel está ali no computador, aquele lá gravando e passando para 70 países do mundo, com mais de 7.000 pregações, é o nosso apóstolo Sebastião. Então, estamos aqui para falar da palavra de Deus, já e não anunciamos os computadores. Então, abram suas Bíblias, calculadamente, hoje o nosso pastor Pedro já falou sobre Eclesiastes. Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 6, versículo 10. Bem, todos sabem que aqui nós oramos pelas nações, oramos pelos enfermos, oramos pelos objetos e oramos pelas nossas casas. Eclesiastes capítulo 6, versículo 10. Para vocês verem que tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte que ele. Esse ele aí é incógnita de muitos não sabem, mas é o nosso Deus, é o Criador do mundo, é Ele que dá a possibilidade para você ser algo, alguém, mas você não pode contender com Ele, porque tem uma coisa que é a porta que Ele abre ninguém fecha, e o que Ele fecha ninguém abre, então Ele é poderoso em tudo. Deus nomeia para fazermos a sua vontade. Não é a minha vontade, não. Se nós estivermos corrente, Deus coloca nós como diretor de uma firma, eu vou fazer minha vontade. E aí a gente tem que orar para Deus. O Espírito Santo do Senhor trabalha na nossa vida para nós deixarmos gozo, alegria, fé, felicidade e palavras edificadoras para aquelas pessoas saberem que nós temos um Deus todo-poderoso. Vocês querem ver alguma coisa de vontade ou alguma coisa? Josias foi falado 322 anos antes de ele nascer. Isso está em 1 Reis capítulo 3, versículo 10. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá na casa de Davi, cujo nome será Josias. E ainda, se foi 322 antes dele nascer, teve 348 anos antes da profecia, que está em 2 Reis 22. Josias foi o último rei justo, reparou o templo, pois nesse reinado Euquias acha o livro da lei. E todos sabem que Josias era filho de Euquias. Vocês verem depois a história de Euquias. Jesus, 740 anos antes de nascer, ele já foi falado em Isaías 7,14.
Por isso que diz, seja qualquer o que for. Qualquer que for. Mas nós estamos falando nessas pessoas agraciadas pelo Senhor. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Quer dizer, Deus conosco. Ciro, 175 anos antes dele nascer e 213 anos antes da profecia. Está em 2 Crônicas 36, que foi o fim do reino davídico. E não terás quem se assente no trono de Deus, de Davi, porque essas pessoas, o rei cortou a Bíblia, o rolo, e foi amaldiçoado. Ali acabou Davi, e os filhos dele se caíram até Zedequias, que foi Matanias, ser preso, furado o olho dele. Isaías 44, 28 diz: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Pergunta, Ciro era hebreu? Ciro por acaso era judeu? Não, era um rei completamente diferente. Mas se falarmos nisso, e outros reis que foram mandados, era tudo ímpio, matador, e Deus usa. Por isso que diz, Deus usa quem Ele quer, porque foi Ele que fez. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Você viu? Deus deu um poder para Ciro. E não é naquele que está como nós aqui, ó, louvando ao Senhor, consagrando nós ao Senhor. Se Ele deu o poder tão grande para aquele ímpio, será que Ele não vai dar poder para nós? Será que as nossas orações não sejam efeitos? Sabe por quê? Nós duvidamos. No início da minha carreira dolorosa, eu vim quebrado para a casa do Senhor, eu via tantas coisas, eu via pessoas glorificadas, sejam abençoadas, sejam ungidas pelo Espírito Santo, crianças, tal, pessoas com o braço entortar e consertar, esses olhos, únicos olhos viram. E hoje o que nós estamos vendo? Só eu. Nós não estamos orando pelo vizinho que está com a coronavírus aí, com essa enfermidade. Sabe por quê? Porque o demônio também está trabalhando. Ele está endurecendo os nossos corações. Ele está fechando os nossos olhos. E a salvação individual. Mas deixa um filho sofrer porque você já começa a abandonar o Senhor. Não vê mesmo como foi Moisés. Ou seja, né? Levando seu filho, Isaque, o único filho, para morrer. Mas ele sabia que mesmo morto, nosso Deus poderia ressuscitá-lo. E nós? Temos língua, temos boca, temos garganta e não estamos glorificando ao nosso Deus. Romanos 13, 2. Por isso, quem resiste à autoridade... Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Porque Deus, Ele determina uma série de coisas. Ele implanta certas coisas nos mínimos detalhes. E não cumpra para você ver. Eu quero que seja assim. Vocês, quando querem que seus filhos façam alguma coisa, tem que ser do jeito que vocês querem. É igual ao nosso Deus. Será que nós estamos mesmo falando com Deus? Estamos resistindo à ordenação de Deus? E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. A condenação está aí, olha. Sim ou não? Só existe dois termos. Se você não obedece à lei de Deus, você está obedecendo à lei do demônio. Porque você não está fazendo nada que deixa feliz o nosso Deus.
Vocês gostariam que seus filhos deixassem vocês tristes? Não gostamos disto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2. E os que têm senhores crentes, não o desprezem. Ah, como é? Ah, eu vou trabalhar para um que é crente. Ah, ele é bonzinho, eu posso faltar. Eu vou no banheiro 30 minutos. Não é isso mesmo, pastor Neto? Aqui tem um homem que é de Deus. O que ele fazia na empresa dele? Meia hora antes, ele fazia todo mundo orar, orar, orar. Era assim mesmo, pastor? Aquelas pessoas não sabiam que esse homem estava dando caminho para eles serem abençoados. Gostavam? Não gostavam. Ele é autoridade, era ele que pagava o salário dessas pessoas e as pessoas não querem. Eu sou mais duro que ele ainda. Não foi visto um dia, no outro não precisa. Porque no mundo diz assim, que não faça falta no serviço, que o seu patrão vai ver que você não faz falta. Faltou, mas andou, vai embora, vai embora. Por isso que estão muito aí. Eu vou pôr na justiça. Coloque-se primeiro na justiça, a justiça sua. Eu fui vagabundo, ao contrário de fazer as coisas direitas, fazia as coisas erradas e ia lá para o banheiro, andando pela fábrica. Bem, antes lhes sirvo melhor. Nós temos que servir melhor de contentamento para ver que aquele irmão, pela graça e misericórdia do Senhor, sobe cada vez mais. Se ele subir, vai dar emprego para as outras pessoas. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Vocês viram aí? Se eu trabalho para um crente, trabalho direitinho, ele vai para a frente, automaticamente vai abrir os caminhos para muitas. Nós vamos abençoar com nossos trabalhos, e Deus vai abençoar com os trabalhos e vai dar abertura para muitos outros trabalhadores. Mas tem um aviso. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Ah, meu Deus. Suas empregadas sempre estão reclamando. É porque isso, porque aquilo. Não tá bom? Vai embora, aparte-se. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Bem, vamos às diretrizes normais. Pastor, como combinado, pastor Isaías.